Ok, chegamos então no capítulo 25 de 1 Samuel, e aqui descreve então, a partir de agora, a morte do profeta Samuel. O profeta Samuel, o último juiz em Israel, ele é essa voz profética, então, anunciando, corrigindo, orientando, ungindo, levantando, destituindo, em nome de Deus, ah, usado por Deus para aquilo que Deus estava e desejava fazer para o seu povo e por meio do seu povo. O cenário é que Israel vivia uma decadência moral e religiosa. Deus havia levantado juízes e Samuel então é o último deles. Foi quando então o povo pediu um rei diferente daquilo que Deus vinha propondo ao longo da história, levantando homens, profetas, sacerdotes, juízes. O povo agora pede um rei. E Deus disse: ok, vocês terão o que vocês pediram. Deus dá então um rei segundo o coração do povo, e era Saul. Saul então foi rei em Israel. Saul foi eficiente também nas suas guerras, defendeu o reino de Israel, mas desprezava a presença de Deus. E Deus então levanta Davi, unge Davi. Samuel vai lá e unge Davi, reconhece Davi. E aí começa então uma saga aí, de uma história em que Saul, por estar enciumado em relação a Davi, Saul agora começa a perseguir Davi, querer matar Davi. Um espírito vinha sobre Saul, o atormentava. Davi é esse que tem um coração benevolente, um coração benigno, mesmo diante da loucura do rei. Davi, ele não responde a essa loucura de forma ressentida, de forma rebelde ou de forma vingativa. Davi responde segundo a sua natureza, segundo o seu coração em Deus. E Davi, então, sempre benigno e benevolente com Saul. Pois bem, é nesse momento que está a história aqui. Está na iminência de Davi ser levantado rei. E também agora a gente vai perceber e vai acompanhar aqui a morte de Saul, ok? Só que antes da morte de Saul, então, acontece a morte de Samuel, profeta, esse tão amado aqui por Saul e pelo povo de Israel. E a história no capítulo 25 narra o seguinte: Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Então, escreve a morte de Samuel aqui. E a partir de agora tem uma história a respeito de Davi e Nabal, ou Davi e Abigail. Abigail é uma mulher muito, muito sábia, muito inteligente, muito sensata, muito cordial e honrosa. Essa é a Abigail. O marido dela é um cara muito rico, um profissional muito bem-sucedido. Só que um cara muito rude, muito desonroso, muito egoísta. É esse que é Nabal. E a história vai narrar agora como uma mulher sábia, ela consegue proteger a sua família, como uma mulher sábia pode edificar a sua casa, como uma mulher sábia, inteligente, em Deus, né? Essa sabedoria em Deus, ela pode ser guardiã, ela consegue ser guardiã da sua casa. Olha que narra a história. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 3.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte:
Olha só. Davi estava no deserto e soube que Nabal estava por lá. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrar o Nabal e fazer uma conversa com ele. Mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Ou seja, os pastores de Nabal estiveram em meio ao exército, aos valentes de Davi. E Davi protegeu esses pastores, eles estavam tosqueando as ovelhas. Davi não fez nenhum mal. Davi protegeu, na verdade, os pastores de Nabal, que estavam ali tosqueando ovelhas, então poderiam ser saqueados, poderiam ser roubados, poderiam ser mortos. Davi protegeu eles, deixou eles tosquearem ovelhas e protegeu eles. Ele soube que o Senhor está cortando o lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente. E nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo que estiveram no Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte aí e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e o seu querido amigo, e ao seu querido amigo Davi. Então agora, diante dessa proteção, diante dessa atitude bondosa que Davi teve para com os criados de Nabal, Davi diz o seguinte: olha, dê alguma coisa para os meus para os meus companheiros aqui do exército, dê alguma coisa, o que tiver à mão, seja um alimento, seja uma provisão, seja um presente, qualquer coisa. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora sabe? A senhora soube? Davi enviou do deserto os mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não nos roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão em frente, que eu vou atrás. Vão em frente, que eu vou atrás. Porém, não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Meu Deus do céu. Aqui Davi está convencido, convicto, de que agora vai matar os homens de Nabal, vai destruir a família de Nabal.
Isso aqui que está declarado. Davi declara isso. Pela ingratidão que Nabal carrega. Nabal deveria reconhecer a benevolência de Davi, a bondade de Davi, a proteção que Davi deu. Isso tem uma coisa que Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele abomina é ingratidão. Deus também abomina ingratidão. Ingratidão é horrível. Ela destrói. E Nabal aqui é alguém muito ingrato. Diz, não, eu não vou dar. Isso aí quem conquistou fui eu. Não vou dar aí para simplesmente porque tem gente pedindo aí, vou saber quem é. Não tem gratidão, né? Essa avareza aqui de Nabal, né? Essa ganância de Nabal. Um cara muito rico, mas avarento, né? Não reconhece a proteção, não reconhece a parte, o outro, né? Parte do outro em guardar ali os seus rebanhos, os seus servos. Então a mulher, ela toma uma atitude muito sábia. Ela se antecipa e vai agora encontrar Davi. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Olha Abigail. Ela toma a culpa para si, ela se torna humilde. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Nabal significa tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Olha Abigail, né? Com uma voz profética aqui também, né? Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras como uma sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que ele prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não será motivo para se arrepender, não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou hoje você para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe. Eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Então provavelmente aqui Nabal tenha tido um AVC, né? Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Ok? Então Nabal aqui tem um AVC. Nabal é alguém extremamente ingrato, alguém muito rude, alguém mau, não reconhece a benevolência, a graça. E aí a cena então aponta para um movimento de Abigail, uma esposa sensata. E aqui fica esse princípio bem claro, né? A mulher sábia edifica sua casa. Uma mulher sábia tem o poder de edificar, de guardar, de proteger a sua casa, ainda que seu marido seja um tolo. É isso aqui, que esse é o movimento de Abigail. Alguém muito sábia, muito prudente, e humilde também. Ela reconhece, ela assume a responsabilidade, né? E aí então ela livra a sua casa. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou.
Não percebe que a vingança também aqui mostra que a vingança não é nossa, é do Senhor, né? E Davi ia fazer justiça com as suas próprias mãos, mas ele se antecipa, ah, ou melhor, ele faz esse movimento e aí Abigail se antecipa e isso, na verdade, foi Deus, né, usando Abigail para intervir em um erro que Davi ia cometer, fazer justiça com suas próprias mãos. 10 dias depois, Deus faz a justiça então e Nabal morre. E como resultado agora de, desse encontro aqui, bom, Abigail ficou viúva, né? Alguém tem que casar com ela. A mulher é bonita, inteligente e sábia, honrosa, é um partidão, né? Pois bem, agora Abigail se torna mulher de Davi. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal que me insultou, e assim livrou este servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até o Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi, estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Meu Deus do céu. Você percebe a humildade de Abigail aqui? Eu sou escrava de Davi, pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou seu jumento, e acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados. Você percebe que essa aqui não é alguém que não tem onde cair morto. Ela é esposa do cara mais rico. Você vê que a humildade aqui nada tem a ver com posse, né? Humildade, olha a humildade dessa mulher. Ela se declara, autodeclara: eu sou escrava, sou eu quem sirvo. Então ela não chega num relacionamento confiada na sua competência, na sua habilidade e na sua beleza. Ela chega carregada de virtudes. E aí você vai ver que relações duradouras, relações, mulheres sábias também, elas não estão apoiadas na sua competência, ela não está apoiada na sua beleza, mas ela está encarregada, comprometida com as suas virtudes. É isso aqui que define uma mulher sábia. Embora Abigail, olha só a sabedoria dela, a beleza dela, ela poderia se apoiar em tudo isso. Mas ela abre mão de tudo isso. Essa figura aqui, né, Abigail, essa figura de humildade, sabedoria, sensatez e humildade, né? E honra, né? E acompanhada por suas 5 empregadas. Então percebe, não é alguém que não tem nada na vida. Ela tem 5 empregadas. Partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Aionã, de Jezreel, e agora a segunda esposa. Agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, da cidade de Galim. Nesse meio tempo, Saul deu a filha Mical. Tá, mas espera aí, por que Saul deu Mical agora para Palti, filho de Laís, da cidade de Galim? Porque Davi tinha fugido, estava fugindo de Saul, lembra? Então ele pega a filha Mical e dá para outra pessoa, que eram os pais que definiam isso, né? Os casamentos. Eram relações comerciais também, né? Então agora, ao invés de esperar, Saul pega a mulher de Davi e dá para outra. Pois bem, alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila. Em frente a Gesimon. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel a fim de procurar Davi. Então novamente existe um movimento de Saul tentando matar Davi. E já não viu esse primeiro movimento? Pois bem, aí Davi
Ele não matou, não revidou, não matou Saul. Depois envia um recado para Saul dizendo: olha, eu podia ter te matado, não te matei. Saul agradece e reconhece isso. Pois bem. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquila, ou Aquila, em frente de Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados estavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Absai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Absai. Assim, naquela noite, Davi e Absai entraram no acampamento de Saul e encontraram dormindo no centro do acampamento, com sua lança fincada no chão perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Absai disse a Davi: essa noite Deus colocou seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu, ou ungido do Senhor. Uau, pela segunda vez, Davi reconhece: Saul é ungido do Senhor. Uma oportunidade que Davi tem de matar o seu inimigo. E Saul aqui, novamente, estava perseguindo Davi. Mas isso não mudava o coração de Davi, porque o coração de Davi era um coração fiel. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Absai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. Ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem, não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei e o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro d'água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se for feita uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus. Porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois nessa noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: aqui está a sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos.
mas eu não levantei a mão para matar o ungido do Senhor. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aqui foi um erro de Davi. O Senhor não tinha dado livramento até então? Tantos livramentos na vida de Davi? Pois é, não fazia sentido Davi fugir agora, justamente para os inimigos. Quem eram os principais inimigos de Israel? Os filisteus, os cananeus. Esses eram inimigos. Mas Davi, agora, ele decai dessa fé e ele vai para um caminho de incredulidade e ele pensa: algum dia Saul vai me matar. Fazia sentido? Fazia, mas ele precisava continuar crendo. É o desafio de todos nós. Coisa que Deus já fez, coisa que a gente precisa continuar crendo, mas em algum momento parece que é um chamado, né, para a incredulidade, para o medo. E Davi agora ele comete um erro que vai trazer sérios prejuízos para ele, danos. Pois bem, pois bem. Ele diz assim: a melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Claro, se eu for por meio dos inimigos. Se Saul quiser me achar, ele vai ter que enfrentar os inimigos. Pois bem. Então, lá eu ficarei livre de perigo. Eu faço uma aliança lá com os meus inimigos. Isso é um problema, porque daí ele não dependia mais de Deus, mas dependia, a confiança dele estava no lugar em que ele frequentava, as pessoas que ele tinha feito aliança, ele não precisava mais de Deus. Pois bem. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Percebe? Parece que aparentemente deu certo o plano de Davi, né? Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Você percebe que não foi pouco tempo, não. 1 ano e 4 meses em meus inimigos. Davi e os seus homens costumavam atacar os Jesuritas, os Girzitas, os Amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde sul até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate e Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia o que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jarameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse a ele e aos seus homens e os seus homens, perdão, o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Então, peraí. Aquis era o chefe lá dos filisteus, lá na cidade de Gate, na região de Gate. E Aquis, ele olha para Davi e diz o seguinte: olha, o povo dele odeia muito ele. O rei dele quer matar ele. Bom, esse cara tá aqui, não tem para onde ir. Esse cara vai viver comigo a vida inteira. Davi fazia algumas guerras. Ele está morando entre os filisteus. Ele está protegido pelos filisteus. Ele faz algumas guerras até mesmo contra os inimigos dos filisteus. E ganha essas batalhas. A provisão. Davi é alguém que tem assunção. Ele faz guerra, ele vence guerra. Davi nunca perdeu uma batalha. Então, independente do lugar que a gente
está, muitas vezes a unção Deus não revoga. Só que acontece que agora ele vai para um caminho muito perigoso. Por quê? Olha a cena seguinte. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra quem? Israel. Bom, os filisteus tinham vários inimigos. Um deles era Israel. Então, Davi ajudava os filisteus a vencerem outros inimigos, mas agora chegou a vez de lutar contra Israel. Israel é o povo de Davi. Só que Davi está lá no meio dos inimigos e vai ter que lutar contra o seu próprio povo. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você e seus homens vão lutar ao meu lado. Peraí, vão lutar contra Israel e Aquis manda dizer para Davi: tu vai lutar do meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Olha a loucura de Davi. Davi, buscando uma proteção, buscando uma segurança, decide agora enfrentar o seu próprio povo, a sua própria família, o seu próprio povo, gente seus ascendentes, seu próprio povo. Davi estava num caminho de loucura, de insanidade. Vai lutar contra o próprio povo de Deus? Ele diz: estou aqui para ajudar, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Interessante, né? Porque às vezes, na tentativa de buscarmos uma segurança para nós e não depender de Deus, a gente acaba lutando contra o nosso próprio povo. Na tentativa de buscar benefícios e segurança, a gente acaba lutando contra os nossos próprios irmãos. É muito perigoso. É uma loucura que Davi estava fazendo. Davi responde: sim, eu vou lutar do seu lado. E tá bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Mas imagina, logo um Davi é pouca coisa, nunca perdeu nenhuma guerra. Samuel havia morrido. Olha agora. É 28, né? 28. Você percebe que tem uma guerra declarada que está para acontecer contra Israel. Os filisteus contra os israelitas, correto? Fecha essa cena, abre uma outra cena agora no capítulo 28. Samuel havia morrido. Todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Ou seja, Saul tinha feito isso. Expulsado de Israel médiuns, eram adivinhos ou videntes ou feiticeiros. Você deve entender o seguinte: hoje Deus fala por meio do seu Espírito Santo, por meio da igreja, às pessoas. O Espírito Santo fala também diretamente à vida de cada um, correto? Correto. Mas não tem outras religiões que também têm outros espíritos que predizem futuro? Sim ou não? Ainda hoje tem isso? Pois bem, na época é a mesma coisa. Deus falava por meio do profeta para com o seu povo, orientava a respeito do futuro, previa o futuro. Era o espírito da vidência. O Velho Testamento é o tempo inteiro isso. Só que também outras religiões cultuavam outros deuses e tinham também espíritos de adivinhação. Nós sabemos que isso, essa cena, assim como é hoje, são anjos caídos, são demônios, anjos caídos, que anunciam, que revelam, e anjos caídos que têm poderes, que conseguem imitar a voz de parente, consultar gente que já morreu. O espírito vem, parece que é a pessoa que está falando, mas é um espírito de engano, que persuade, engana, desvia, corrompe o povo, sua devoção e sua fidelidade ao Deus verdadeiro. Pois bem, acontece aqui nessa cena que, após a morte de Samuel, o último juiz em Israel, Deus ficou em silêncio. Por que Deus não falava por meio do profeta? Mas o povo queria profeta? Não. Tá bom.
Você não quer fazer do jeito de vocês? Queremos, então tá bom. Nós queremos um rei, tá bom, então consulta Saul. Mas agora Deus ficou em silêncio. Então não tinha mais Samuel para eles consultarem. E também não tinha Urim e Tumim. Deus não respondia. Saul havia expulsado médios e adivinhos de Israel. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado. Lembra que alguns capítulos atrás a gente viu uma cena que Saul também, diante dos inimigos, ele fica muito preocupado e ele mesmo vai lá e oferece sacrifício. Você lembra disso? Isso desagradou o Senhor, isso tomou o trono de Israel. O trono que o trono que Saul teria perpetuado em Israel. Pois bem, Saul novamente agora fica muito preocupado. Ele fica apavorado, ele está sabendo que os filisteus agora se organizam para enfrentá-lo. Normalmente, antes das guerras, das batalhas, eles consultavam o Senhor para saber se o Senhor estava com eles ou qual era a direção que eles deveriam fazer. Só que agora o Senhor está em silêncio. É muito perigoso quando Deus fica em silêncio. Quando pela nossa obstinação, nós queremos do nosso jeito, o povo de Israel, nós queremos do nosso jeito, nós queremos um rei, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha, tá bom, o Israel. Então é isso que vocês terão. Vocês não precisam mais de mim, né? Não, nós não queremos mais. Então tá bom. Mas não rejeitaram o Senhor, agora quer conselho? Rejeitaram o Senhor, agora quer buscar uma conversa? Mas vocês disseram que vocês se resolvem. Então agora Deus fica em silêncio. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium, ou seja, uma feiticeira, e eu irei consultá-la. Olha só, essa cena aqui, ela é a cena de decadência, é o ápice da decadência moral e espiritual de Saul. Aqui é a cena final, é o grande final, a decadência final, quando Saul agora ele vai procurar uma vidente, ele procura uma feiticeira para consultar. Consultar quem? Deus? Não, ele quer falar, sabe com quem? Ele manda evocar o espírito de Samuel. Olha que loucura isso. Gente, eu quero falar com o profeta Samuel. Os demônios, é óbvio, os demônios enganam, assim como é hoje. Tem gente que quer falar com o pai para resolver uma coisa, com a mãe, só que é um espírito de engano. Usa a mesma voz, o mesmo tom, o jeito, sabe da história, tudo isso, mas é um espírito de engano. Então, abro parênteses aqui. A maioria das pessoas é atraídas pelo poder. Só que o poder, ele é muito perigoso, porque ser atraído por poder, embora o evangelho também é pregado com poder, e sinais e maravilhas, sinais, prodígios acompanharão aqueles que creem. O evangelho é pregado em poder, com poder. Tem coisa poderosa que acontece e deve acontecer. Ok. No entanto, nós não devemos ser devotos, nós não devemos ser pessoas, a nossa fé, as nossas convicções, elas não podem estar fundamentadas no poder. Porque no poder por poder, até Satanás tem poder e não foi revogado. Satanás é o sinete da guarda ungido, ele é o sinete da perfeição, ele é alguém extremamente dotado de poderes. Os anjos caídos, os demônios têm poderes. Quando a pessoa leva a sua vida as suas decisões, elas são tomadas a partir do poder, ela facilmente pode ser enganada. Como Saul aqui. Lembra da cena de Moisés diante de Faraó? Ele joga um cajado no chão e o cajado se torna serpente.
Aí vem os videntes, os magos e também fazem isso. Lembra disso? Então, poder por poder, Faraó diz: ah, esse Deus aí eu também tenho os meus. Então, se esse Deus poderoso tem outros deuses poderosos. Bom, acabou. Só que qual é a diferença? É que a serpente do cajado de Moisés engolia todas as outras. Existia uma verdadeira. As outras eram falsas. Existia uma que tinha poder e autoridade suprema. É muito perigoso quando na nossa vida a gente está atrás de poder. Não, poder você vai encontrar na maior parte das religiões. Poder, benefício, você vai encontrar na maior parte das religiões. Se alguém vive o evangelho, alguém vive a vida com Deus, buscando o poder de Deus, apenas o poder de Deus. Quando eu falo poder de Deus aqui, não estou falando de você ser cheio do Espírito Santo, não estou falando disso. Estou falando do benefício, usar alguma... aquela coisa, poderoso, a pessoa quer um milagre, ela quer experimentar uma coisa poderosa, mas somente para o seu benefício, mas não que isso transforme o seu caráter, leva uma vida de dependência, uma vida pela fé. Andar pela fé é crer naquilo que não se vê. E às vezes o poder é a gente pedindo alguma coisa para que a gente veja, que aconteça, né? Saul agora, ele quer experimentar um poder. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médium, feiticeira, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. E quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com tal mulher e disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. Então, sabe o que é isso aqui? Aqui está desenhada a cena da necromancia, o culto aos mortos, falar com o morto. Isso aqui é espírito de adivinhação. Isso aqui é abominação diante de Deus. Lembra que na lei não poderia cultuar os mortos? Lembra que isso aqui era coisa de cananeu? Lembra que oferecer filho em sacrifício era coisa de cananeu também? Outros deuses. Saul está degradado, Saul está esfacelado na sua espiritualidade. Totalmente fora, desviado. Saul está desviado aqui. Desviado do quê? Da virtude, dos caminhos do Senhor, da lei de Deus, de fazer conforme Deus falou. Saul está desviado. Pois bem, nesse cenário, nessa cena aqui, ele vai e pede para que essa mulher feiticeira evoque, traga, suscite, levante, arrebate o espírito de Samuel. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou, ele vai até essa mulher disfarçado. A mulher responde para ele está disfarçado. Aparentemente não é Saul, né, que está ali, é uma pessoa qualquer. Mas a mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor: pelo Senhor Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: porque o Senhor me enganou. O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou.
Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou? Agora, o Senhor Deus o abandonou e tornou o seu inimigo. O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: Eu arrisquei minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou, levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou uns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram, e naquela mesma noite foram embora. Ok? Percebeu essa cena aqui? Saul vai, consulta uma feiticeira, faz evocar o espírito de Saul, e aí o espírito fala para Samuel: Olha, Deus te rejeitou por tudo aquilo que vocês fizeram, tudo aquilo que Deus fez por ti, por teu povo, e tudo foi ingrato. Pois bem, tu e teu filho vão morrer. Essa batalha aí vocês vão morrer. E aí, Saul está apavorado, não quer nem comer. A feiticeira e os seus oficiais, ele convence ele a comer alguma coisa, ele come. E agora volta para a cena então em que os filisteus estão desafiando o povo de Israel. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com suas tropas, divididas em grupos de 100 e de 1.000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: O que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, um oficial de Saul, rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia que chegou não o vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: Mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: Juro pelo nome do Senhor, Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nessa batalha. Mas não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a estes governadores. Davi respondeu: O que eu fiz de errado? Não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então por que não posso ir com você, que é meu patrão e meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aquis respondeu: Eu sei disso, e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levante-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada, a fim de voltar para a Filisteia. E os filisteus subiram para Jezreel. Então você vê aqui Deus guardando a vida de Saul, de Davi. Deus guardando a vida de Davi, porque Davi
Está quase louco agora, buscando uma segurança. Foi parar no meio do acampamento dos filisteus, dos inimigos. E está pronto para lutar contra seus irmãos, contra o seu próprio povo. Deus intervém nisso. E aí, os companheiros ali do exército de Aquis, dos filisteus, disseram: quem é esse cara aí? Ah, esse aí é Davi. Aí os caras, mas esse aí não é Davi, que as mulheres, e lá do povo hebreu, que as mulheres dizem, né, que é aquela grande história, aquela oportunidade que Golias, o nosso representante, foi enfrentar e acabou morrendo, e as mulheres falam: olha, Davi matou, Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Não, não é possível, tu tá doido? O cara tá no nosso meio, ele vai nos entregar para os inimigos. Não é bom que esse cara esteja aqui. Aí aqui estava dizendo: não, mas ele sempre foi fiel para mim. Ele, durante todo esse tempo, o cara foi fiel. Eles: não, não dá para confiar, não. Você percebe, né, a desconfiança desses caras. E os caras estavam certos. A qualquer momento, Davi poderia ser uma emboscada, é, é, Davi poderia se revoltar contra eles e matar eles, né? Então os caras estavam pensando bem, né? E Davi, a gente percebe que Deus estava guardando a vida de Davi também, de ir para uma batalha e ser morto pelo seu próprio povo também, né? E os caras estavam desconfiados, né? E aí vem aquele ditado, né? Aquele ditado, né? Quem já se queimou com sopa, assopra até sorvete. Então os caras estão desconfiados e dizem: cara, isso aí vai dar problema, né? Então não vamos confiar nesse cara aí. Pois bem, você confiaria no inimigo seu? Hã? Não em um inimigo que derrotou já o seu povo. Agora tá do seu lado ali, do lado de alguém que tá perto de você, você tá desconfiado, né? Coloca um gremista no meio da torcida do Inter, coloca um colorado no meio da torcida do Grêmio e diz que ele é de boa, que ele é em paz, que ele, na verdade, agora ele tá dizendo que torce pro Inter ou tá dizendo que torce pro Grêmio. Vai, pra ver o que que acontece, né? Não, esse cara, eu sei, a natureza dele eu sei, e não é a nosso favor, né? 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, ou seja, Davi foi expulso da guerra, né? Lembra que Davi havia ganhado uma cidade, né? Ele colocado a sua família lá. Davi estava no meio dos filisteus, por medo de Saul, ainda que Deus tivesse dado a ele salvação, livramento por várias vezes. Mas agora Davi está no meio dos filisteus, fugindo. Deus remove ele da frente ali da batalha, iria lutar contra Israel. E ele tem que voltar. O áudio está atrasado, irmãos. Tá tudo bem com o áudio? Que tá um pouquinho, tá? Mas tá fluindo. Ou seja, o que eu tô falando agora, não tá acompanhando o áudio. Há 1, 2 minutos aí. O senhor fala. Tá tipo aquelas propagandas da Garnier. Lembra que a mulher falava: Garnier, você vale muito. E daí parecia uma meia hora depois a boca da mulher falando inglês, assim. Tá mais ou menos assim, né? Deixa eu ver. Ok. Dá pra dar uma atualizada aqui, ou não? Sabe o seu áudio Ah, é depois. horrível isso. Vou só arrumar aqui. É agora. Consegue me ouvir? A imagem está acompanhando? Manteve o atraso?
agora? Você consegue ouvir bem? Agora foi? Atualizar. Ok. Grato, Rodrigo, por avisar aqui. Pois bem, Davi agora ele volta para Ziclag. Lembra que a família dele está toda lá, em Ziclag. Só que você deve lembrar que Davi fez aliança com os filisteus. Isso não é nada bom e é muito perigoso quando a gente sai da vontade de Deus, da dependência de Deus, para fazer aliança com os inimigos, a fim de querer bênção e proteção. Quem se desvia dessa dependência de Deus é um caminho muito perigoso. E muita gente sofre. Sabe o que acontece? Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas, ou seja, outros inimigos agora, tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos os prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. Ou seja, quando alguém sai, ele se desmembra, ele se afasta da dependência de Deus, do livramento de Deus, e vai buscar um lugar, aparentemente lugar seguro, na verdade corre muito perigo. A família de Davi fora levada. Os amalequitas bateram contra Ziclag e levaram, tomaram as mulheres, incendiaram a cidade, perdeu tudo, perdeu família, perdeu a cidade, os filhos foram todos levados. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e chorar até ficar sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã, de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Meu Deus do céu. Tem 600 homens agora com Davi. Agora ele perde a mulher, perde os filhos, as mulheres perdem os filhos, a cidade, e agora aqueles que estão com ele estão querendo matá-lo. E ele está no meio dos inimigos. Então aqui está muito claro o princípio, né? Fora da direção de Deus, todos correm perigo. Fora da direção de Deus, muita gente em sofrimento. Quando um homem, coloca muita gente em sofrimento quando ele está fora da direção de Deus. E aí, Davi agora começa a chorar. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui um manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e os libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram. E quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água. Olha só, eles acharam no campo um rapaz egípcio e pegaram esse rapaz e levaram até Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, mas depois de comer as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde é você? Eu sou um egípcio, eu sou escravo de um amalequita. Peraí, ele é egípcio, escravo dos amalequitas. Mas não foram os amalequitas que deram conta de Ziclag e roubaram as pessoas de lá? Sim. Então esse cara é escravo de amalequita. Nós invadimos a terra dos queretitas, a região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclag. O egípcio, ele dá o relatório agora, falando: nós tocamos fogo na tua cidade, foi nós que te roubamos.
Então o cara não sabia. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou o Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Aleluia. Davi levou de volta todos os filhos, as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes damos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Aleluia. Davi reconhece que quem tinha conquistado, quem tinha recuperado as coisas, não foi a força do braço dele, foi o Senhor que havia dado. E quem reconhece que é o Senhor que deu, ele reconhece que ele é um mordomo. Não é seu. E é por isso que ele se torna generoso e compartilha. Davi não tem problema em compartilhar aqui, porque ele sabe que não foi ele que conquistou, foi Deus que deu. A toda pessoa que ela sabe que é Deus que deu, ele se torna grato, generoso, abençoador. Davi faz aqui uma oferta, porque ele entende que quem deu, quem colocou as suas mãos foi Deus, não foi ele. Isso não é a conquista dele. Isso foi Deus, foi bondade de Deus. Então, alguns estão dizendo: não, esses caras não foram guerrear conosco, que querem comer agora? Faz sentido? Faz. Olho por olho, dente por dente. Lutou, come. Trabalhou, come. Não trabalhou, não come. Mas Davi é gracioso. E Davi disse: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido entre partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com essa mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifimote, Estimoa, Racal, Orma, Boraçã, Ataque, Hebron, e também as cidades das tribos dos Jarameelitas e dos Queneus, em todos os lugares onde Davi e os homens haviam estado. Os filisteus lutaram contra os israelitas, ou seja, agora acontece a guerra. Filisteus contra os israelitas. Davi está lá? Não. Davi havia voltado para casa, percebido que suas mulheres, tudo que ele tinha, a cidade foram destruída, foram roubadas. Ele vai lá nos amalequitas e recupera tudo, certo? Mas agora vai acontecer a guerra entre Israel e os filisteus. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Ou seja, quem é que vence a guerra? Os filisteus. Se Davi estivesse lá, provavelmente Davi fosse morto ou teria que fugir. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. Ou seja, o povo de Israel contra os filisteus. Os filisteus dão contra Israel agora, fazem uma guerra e matam Saul, matam Abinadab, Malquissua, Jonatas, Saul
e Jonatas foram mortos. Olha que caos. Saul, rei de Israel, homem levantado por Deus, ungido, vencia os inimigos, mas agora fora ferido pela espada. Pois bem, a luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel, a leste do rio Jordão, viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Lembra que isso era um ato, que se fazia quando vencia uma guerra. A autoridade maior se decepava a cabeça como símbolo de vitória, de glória, de êxito na batalha, né? Lembra que Davi fez a mesma coisa com a cabeça de Golias. Lembra-se disso? Pois é, mas agora os filisteus fazem a mesma coisa com a cabeça de Saul. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram os mensageiros com elas para a sua terra, para darem boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Quando o povo de Jabes, da região de Gileade, soube que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira, até chegarem a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos. Levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Amém? Finalizamos aqui nosso devocional hoje. Amanhã, então, Davi fica sabendo da morte de Saul, e você e eu, nós veremos qual é a reação de Davi frente à morte do seu algoz, do seu inimigo, aquele que perseguia a sua vida, mesmo Davi não tendo feito nada de errado. Mas a gente vai ver a reação de Davi frente à morte de Saul. Ok? O fato é que aqui termina 1 Samuel. Você também deve entender que a divisão dos livros da Bíblia, elas se deram para que houvesse uma compreensão um pouco mais facilitada e também para que você pudesse localizar os textos de forma mais fácil. Mas no original é corrido. O texto é todo corrido, certo? Não tem subdivisões, capítulos, tem isso. Os escritos são escritos corridos, né? Na Septuaginta, né? Então, que termina o livro de Samuel, mas na verdade a história continua. Só em termos de divisão mesmo, a fim de fácil compreensão. Ok, até aqui o que a gente viu? A gente viu Samuel sendo levantado, 1 Samuel, então compreende, Samuel sendo levantado, profeta, o último juiz em Israel, diante de uma depravação moral e religiosa do povo. Deus levanta Samuel para colocar ordem na coisa. Pois bem, só que o povo despreza Samuel, já estava velho, e o povo desprezou Samuel, pediu um rei. Deus deu um rei, Deus deu o rei Saul. Saul tem uma ascendência muito proeminente, muito exitosa, muito meteórica também. Ele se torna rei em Israel, ele vence inimigos, ele protege o povo de Israel.
Só que o grande problema de Saul é que Saul, ele usa da presença somente para o seu benefício. Ele não quer mesmo um relacionamento com Deus, ele despreza essas coisas. Ele se antecipa, ele não quer depender de Deus. Ele consulta a Deus, ele consulta mortos, ele faz do jeito dele, é independente. Pois bem, isso desagradou o Senhor. Deus então levanta um outro rapaz para ser o sucessor. Quem é este? Davi. Davi foi ungido 3 vezes antes de reinar em Israel. Só que o fato de Deus ter escolhido Davi, ainda enquanto Saul era vivo, provocou ciúme da parte de Davi. E Saul agora persegue Davi. É isso que a gente viu no livro de 1 Samuel. Saul perseguindo Davi. Davi fugindo, mas sendo honroso e fiel ao seu Senhor, aquele que Deus havia levantado como líder em Israel. Davi sempre foi fiel. Pois bem, nessa fuga, em uma dessas fugas, Davi ele foge para o meio dos filisteus, os inimigos de Israel, para buscar proteção. Ele faz uma aliança, perde toda a sua família. Numa das guerras, os amalequitas levam sua família, ele vai lá depois, resgata a sua família. E aí acontece uma guerra entre os filisteus e Israel, em que o povo de Israel morre, perece. Nessa guerra, muitos fogem, né? E outros morrem. Nessa guerra, quem que morre lá? Saul, o rei de Israel. Jonatas, o melhor amigo de Davi. Aminadab e outros do povo de Davi. Ok? Então, o livro de 1 Samuel mostra essa ascensão e essa queda de Davi. De Saul. Ok? Samuel e Saul. Ascensão de Saul e queda de Saul. Terminou agora 1 Samuel mostrando a queda de Saul. 2 Samuel agora vai mostrar a ascensão de Davi ao trono. E depois também a queda de Davi. A corrupção de Davi e os pecados de Davi. Amém? Entendido até aqui, situados até aqui, Deus tira o povo do Egito, tira eles de lá. Primeiro Deus dá uma promessa para Abraão, depois Deus multiplica o seu povo, coloca eles lá, torna eles abundantes sobre a terra. Só que em determinado momento houve fome na terra e eles vão para o Egito, encontram José lá, se estabelecem no Egito, eles crescem, se multiplicam, mas depois trocam o faraó, eles ficam escravizados. E aí passam 430 anos, Deus envia Moisés, liberta eles do Egito e começa uma trajetória até a Terra Prometida. Eles são conduzidos por Moisés até a Terra Prometida. Na Terra Prometida troca a geração, Moisés morreu, Josué ingressou na Terra Prometida. Josué vai agora com Caleb, estabelece todo mundo lá e eles conquistam as cidades. Mas depois da morte de Josué, eles estão então na Terra Prometida. Eles passam a ser governados não por um homem só, eles passam a ser governados por juízes. Então, de tempos em tempos, Deus levantava uma figura que era um juiz. E esse juiz era uma figura político-militar, que fazia guerras também. Pois bem, o povo nesse tempo, na Terra Prometida, sonhando, vivendo, tudo aquilo que Deus imaginou para eles, só que eles não se mantinham fiéis. Pois bem, eles então provocavam o Senhor, se tornavam idólatras, faziam aliança com os cananeus, com deuses idólatras, com a idolatria de outros deuses, de outros povos, né? Se corrompiam ali. Deus então permitia que os inimigos vencessem eles. Quando os inimigos venciam eles então clamavam ao Senhor, se arrependiam, Deus levantava um juiz, uma figura político-militar que vinha, se estabelecia, fazia guerra contra os inimigos, ganhava os inimigos e permanecia em paz. Passou-se muito tempo assim. Deus levantou muitos juízes, Gideão, Débora, Deus levantou Sansão, como juiz em Israel. O último desses juízes fora então Samuel. Diante dessa degradação toda aqui, Deus levanta um homem alinhado, é Samuel. Samuel então representa um novo tempo. Ele não era da tribo de Benjamim, era da tribo de Efraim, mas faz um voto de Nazireu e aí ele executa esse chamado agora ali em Israel. E ele então introduz a realeza, o sacerdócio introduz a realeza no povo de Israel. O povo de Israel diz: nós não queremos mais figura político-militar, nós não queremos mais juiz nem profeta, nós queremos um rei igual às outras nações. Tá bom, Deus então dá Saul. Saul é levado ao trono e aí ele tem performance, ele é exitoso, mas depois ele tem a sua decadência aí, e ele é morto. Agora, Deus, através de uma outra figura, Deus provoca unir
a nação de Israel. Ela já começou a ser o reino unificado aqui na figura de Saul, mas ele se concretiza, se estabelece, se fundamenta, se solidifica, se consolida através da vida de Davi. Davi vai reinar em Israel, ok? Essas são as próximas cenas aí. Estamos aqui nessa história do povo de Deus na terra prometida, ok? Lembrando que em Cristo agora, o nosso resgatador, ele nos dá uma promessa de vida abundante. Vai ser aqui por um tempo, mas ele nos promete novos céus e uma nova terra. Amém? Graça e paz, uma boa tarde para você. Devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Nos encontramos amanhã ao meio-dia aqui. E hoje à noite, na nossa semana de oração. Semana, nós temos oração